Existe uma pergunta que separa o investidor que está construindo patrimônio do investidor que acha que está construindo patrimônio. É uma pergunta muito simples. Você saberia explicar em 2 minutos, numa folha de papel, por que você comprou cada ação que você tem na carteira? Se a resposta for não, você tem que reavaliar o que você está fazendo. E aqui eu não estou falando do gráfico que te mandou comprar, do YouTube que falou para você comprar essa oportunidade imperdível, do que mais subiu nos últimos meses. Não, eu estou falando do negócio por trás da ação. Como esse negócio ganha dinheiro, por que ele vai continuar ganhando dinheiro daqui a 10 anos e por que você é a pessoa certa para ter esse ativo em ação, em carteira. Se a sua resposta travou em algum ponto, esse vídeo aqui é para você. Porque eu vou te mostrar de uma forma muito simples o processo que eu uso para filtrar as ações que eu compro. E é um processo que não é só meu, eu peguei como referência os principais investidores do mundo, Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Graham. Peguei o que tem de melhor na filosofia deles e adaptei isso à minha realidade, ao meu cenário. E é tão simples que você já pode sair desse vídeo e começar a aplicar. Antes de falar do filtro em si, eu preciso te mostrar o problema que existe e que ele resolve, tá? Hoje, muita gente perde dinheiro na bolsa de valores. Mas por que isso? A maioria perde dinheiro na bolsa de valores por excesso de ação. Fica comprando e vendendo o tempo todo, seguindo notícias, seguindo rumor, seguindo o que subiu ontem, o que caiu hoje. E cada movimento desse gera um custo, gera imposto e gera erro. Charlie Munger tinha uma frase que resume bem toda essa situação. O mercado de ações é 2 coisas ao mesmo tempo. Um lugar onde investidores de longo prazo fazem transações racionais e um cassino onde outros ficam apostando. 2 coisas completamente diferentes no mesmo ambiente. E o filtro que eu vou te mostrar hoje aqui, ele existe para garantir que você está no primeiro grupo, de quem investe racionalmente, para que cada posição na sua carteira, ela tenha uma razão de existir e que essa razão seja baseada no negócio que está por trás daquele papel, não na notícia do dia. A primeira parte desse filtro é um filtro que eu chamo de filtro qualitativo. Antes de olhar o filtro quantitativo, que é o filtro dos números, a gente vai olhar um filtro qualitativo, que é justamente um filtro da qualidade daqueles ativos. Então, eu separei 5 perguntas que eu faço quando eu vou começar a analisar um negócio. A primeira pergunta é: eu realmente entendo desse negócio? O Buffett cunhou o conceito de círculo de competência na sua Carta aos Acionistas de 1996. E a ideia ela é muito simples. Você não precisa entender todas as empresas do mundo. Você só precisa entender aquelas que estão dentro do seu círculo de competência. Aquelas que são seu círculo de conhecimento real. E o tamanho desse círculo não importa muito. O que importa é que você tem que conhecer os seus limites. O Peter Lynch dizia a mesma coisa, porém de forma mais direta. Nunca invista em algo que você não consiga explicar com um lápis. Se você não consegue desenhar numa folha de papel o porquê que você investe naquela empresa e qual a sua tese em cima dela, você não deveria estar investindo naquele negócio. E é engraçado que isso parece óbvio até você perceber quantas pessoas têm ações de banco de investimento, empresas de semicondutores ou biotechs, sem conseguir explicar de fato o modelo de negócio que eles atuam e como essas empresas ganham dinheiro. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é: eu conheço o negócio? Para te dar um exemplo prático, eu tenho na minha consultoria um engenheiro eletricista que trabalha diretamente na área de empresas de geração de energia e transmissão de energia. Ele entende muito desse setor. Então, a visão que ele tem sobre as empresas que estão nesse setor em bolsa de valores é uma visão completamente diferente da visão de um investidor comum, que não está dentro daquele setor, que não conhece as nuances, que não sabe o que é ganhar um leilão de transmissão, o que é ganhar os direitos de geração, o que é trabalhar realmente na construção de uma nova usina, de uma nova concessão de energia. E por que isso é importante? Porque isso vai linkar diretamente com a pergunta de número 2, que é: quantas ações você realmente consegue acompanhar? Charlie Munger, ele tinha apenas 3 ações no portfólio pessoal. Era muito concentrado. E não era por falta de dinheiro. Quem conhece sabe que ele era bilionário até o momento da sua morte. Era realmente uma escolha que ele queria fazer. Ele preferia entender profundamente poucos negócios do que entender superficialmente muitos negócios. Isso não significa que você tenha que ter somente 3 ações na sua carteira. Não, não, não. Isso significa que a sua carteira ela tem que ter um limite real.
que é o limite de acompanhamento que você tem. Se você não tem tempo de ler o resultado trimestral de uma empresa ou da sua carteira, das 10, 15, 20 empresas que você tem em carteira, você não deveria estar investindo em tantos ativos ao mesmo tempo, porque uma premissa básica do investimento é você acompanhar como está a situação daquela empresa. Então, de tempos em tempos, geralmente a cada trimestre, quando as empresas soltam os relatórios de RI, você vai lá e dá uma checada como que está a empresa, se ela continua saudável, se ela continua indo bem, para você manter a sua tese tranquila e intacta. E hoje em dia tem muitas ferramentas que ajudam vocês de fato com isso. No final do vídeo eu vou passar uma que é a que eu uso, que sinceramente eu acho que é melhor. Eles têm uma plataforma bem completa. A pergunta número 3 é: a empresa é líder de mercado no seu setor? O Buffett disse algo que resume muito bem isso. O negócio ideal é aquele com retornos muito altos sobre o capital, que reinveste esses retornos com a mesma taxa ou melhor. Isso descreve quase sempre uma empresa que domina o seu mercado. Os líderes de mercado, ele tem um poder de precificação, tem escala, tem a melhor equipe porque eles atraem os melhores talentos. E em períodos de crise, essas empresas tendem a sobreviver, a navegar sobre esses momentos de crise de uma forma muito mais tranquila do que as empresas menores que não têm tanta estrutura, que não têm tantos talentos, que não têm esse poder de ser líder de mercado. E a questão é, se você tem a possibilidade de ter a melhor empresa desse setor na sua carteira, por que você vai querer colocar, ao invés dela, a segunda melhor? Tem que ter algum motivo por trás disso. A quarta pergunta que eu anotei é: a empresa tem moat? Moat é o inglês para o português fosso, nesse caso fosso econômico, que é um conceito também que o Warren Buffett popularizou. O que é o fosso econômico? O que é o moat? O moat é o que impede que os concorrentes destruam o lucro da empresa ao longo do tempo. Tem 4 tipos de moats principais. O primeiro moat é a marca. Quando o cliente paga mais pelo produto simplesmente por aquele produto ser daquela marca. Um exemplo muito claro é a Apple, a Coca-Cola também. O segundo tipo de moat é o custo de troca. Quando mudar de fornecedor é muito caro, muito custoso, muito trabalhoso. É o que acontece, por exemplo, com os sistemas que as empresas colocam, os sistemas ERPs. Você implanta esse sistema, treina toda a sua empresa em cima disso, faz toda uma base para trabalhar em cima desse sistema. Então, para você trocar desse sistema para um outro, cara, é muito trabalhoso, porque você já gastou tempo, dinheiro e pessoas para treinar toda a sua empresa dentro desse sistema que você implantou. Então, dificilmente as empresas trocam de sistema com regularidade. O terceiro é a eficiência do custo. Quando a empresa produz aquilo tão barato, mais barato do que qualquer concorrente, que ninguém consegue chegar perto. A gente está vendo um pouco disso acontecer agora com os carros. A BYD chegou aqui no Brasil chutando a porta com uma voadora de 2 pés, e a Chevrolet, Volkswagen, as grandes montadoras no geral, estão tendo que se virar nos 30 para acompanhar. E, inclusive, agora até a própria BYD já está ameaçada porque tem novos entrantes no mercado automobilístico brasileiro que estão trazendo mais eficiência, mais design, mais qualidade nos carros por um preço menor. A grande maioria é chineses, né? Vamos combinar. Mas esse é um exemplo que pode ilustrar bem um pouco disso aqui para você. E o quarto, que na minha opinião é um dos mais importantes, são os ativos intangíveis daquela empresa. O que são os ativos intangíveis? Patentes, licenças, concessões que nenhum concorrente pode replicar legalmente. E aqui a gente pode usar... Então, tapa no microfone aqui. E aqui a gente pode usar alguns exemplos. Quando a gente fala da Taesa, a Taesa tem uma rede de transmissões de energia gigantesca que traz uma grande previsibilidade. São concessões em contratos atípicos de décadas. Tem contrato de 20 anos, 15 anos, 40 anos. Então, dentro desse período, ela está segura, digamos assim. É uma grande vantagem competitiva de mercado que ela tem. Um outro exemplo, recentemente entrou em debate a quebra da patente do Ozempic, da semaglutida, que era produzida pela Novo Nordisk, uma empresa, uma farmacêutica norueguesa, e agora essa patente vai cair
e já está aí a CIMED fazendo a canetinha amarela, fazendo diversos outros medicamentos, então isso vai ser popularizado no mercado. Era um molde que a Novo Nordisk tinha, que agora não tem mais porque essa patente foi quebrada. E um outro exemplo muito massa, que é essa empresa absurda, é a da Intuitive Surgical, que é a dona do robô Da Vinci, que é aquele robô que o médico coloca a cabeça e os braços dentro e começa a fazer cirurgia como se fosse um videogame nos pacientes, com uma precisão milimétrica. É insano. Eu vou colocar uma foto na tela do vídeo para vocês verem. Esse robô é uma patente da Intuitive Surgical, que está na Bolsa Americana, sob o ticker ISRG. Eu tenho carteira, inclusive, é uma empresa fantástica. E ninguém consegue replicar. É uma tecnologia própria deles, que eles têm a patente disso. Então, resumidamente, a pergunta que você precisa responder é: o que impediria um concorrente bem capitalizado de entrar nesse mercado e destruir a margem e a vantagem competitiva que essa empresa tem nos próximos 10 anos, por exemplo? Se a resposta for nada ou quase nada, esse molde não existe. No caso da Novo Nordisk, por exemplo, que era produtora do Ozempic, ela detinha um monopólio do medicamento. Se perdeu. O medicamento que era o líder de vendas, o líder de mercado, que era patenteado por ela, agora caiu a patente. Recapitulando as perguntas. Pergunta número 1, você realmente conhece o negócio? Pergunta 2, quantas ações você realmente consegue acompanhar? Pergunta 3, a empresa é líder de mercado no setor? Pergunta 4, a empresa tem um moat, a vantagem competitiva? E a pergunta 5, que é a última desses filtros qualitativos, é: você sente orgulho de ser sócio dessa empresa? Essa é uma pergunta que parece muito subjetiva, mas ela tem uma lógica. Warren Buffett diz que quem compra uma ação deve comprar como quem está comprando uma casa, na intenção de segurar essa ação o maior tempo possível. Quando você sente orgulho de ter uma casa, de ter uma ação, de ter uma empresa, você não vende ela no primeiro susto. Imagina você abrir um negócio, vou usar o exemplo da minha mãe, abrir uma loja de cosméticos e tá ali lutando por esse negócio, fazendo o negócio acontecer, e aí chegou uma época de vacas magras, onde o comércio esfriou, o movimento diminuiu. Você vai sair vendendo a sua loja nesse momento? Negativo, meu irmão. Você deu sangue, você tem orgulho de ter aquilo ali. A mesma coisa se aplica nas ações. Se você se depara com uma queda de 20%, como já aconteceu algumas vezes, muitas vezes de passagem, você não pode querer vender aquilo de uma forma desesperada. Você mantém essa posição quando o mercado entra em pânico e aproveita isso para aumentar a sua posição. E aqui, claro, eu estou falando, obviamente, de empresas que estão com seus fundamentos intocados, que não mudaram os fundamentos, que é simplesmente uma movimentação de mercado por alguma coisa externa, como, por exemplo, a guerra do Irã, que está acontecendo agora. Inclusive, é por isso aqui que, para a maioria das pessoas, o melhor investimento vai ser uma casa. Porque a casa, a pessoa não pode sair vendendo aí, desesperada em qualquer momento. E isso é assunto para outro vídeo. Você acabou de me dar uma ideia, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas para dar um exemplo para vocês, eu fui lá para os Estados Unidos, eu estava em Orlando e fui lá no Millennium Mall. Passei na frente da loja da Apple, aquela loja, coisa mais linda, gigantesca, lotada de gente. E eu tenho Apple em carteira, eu sou sócio da Apple. Quando eu passei na frente daquele lugar, que eu vi aquela loja cheia, aquela loja coisa mais linda, grande, eu falei, meu irmão, os caras são foda. Olha que coisa mais linda, cara, loja cheia e tal. E eu virei pra minha esposa, ó, a gente é sócio dessa empresa aí, sabe? Você tem um orgulho, você tem lá um tesão de falar sobre aquele negócio, entendeu? Completamente diferente de você falar que é sócio, sei lá, de uma Magalu da vida, cara. Pô, sinceramente, pra mim, não tenho tesão, não tenho orgulho nenhum de falar que sou sócio da Magalu. Então por que eu vou ser sócio desse negócio, afinal de contas, entendeu? Não faz sentido pra mim. Você tem que ter orgulho, seu olho tem que brilhar quando você olha para aquela operação. Cara, é uma coisa linda você olhar para a operação da VEG, é uma coisa linda você olhar para a operação da Apple, é uma coisa linda você olhar para a operação da Microsoft, é uma coisa linda você olhar para a operação de diversas empresas que são realmente boas, cara. É uma coisa linda você olhar para a operação do Itaú, do BTG, meu Deus do céu, cara, eu fico maluco, no bom sentido de olhar essas operações. Uma vez que você passou por todo esse filtro qualitativo, que você respondeu essas 5 perguntas e essas 5 perguntas estavam realmente respondidas da maneira positiva, indicando positivamente,
Aí a gente vem para o filtro quantitativo. A gente vai entrar de fato nos números daquelas empresas. E para isso a gente olha alguns indicadores, eu olho alguns indicadores, né? Que são 5 indicadores fundamentais: receita líquida, lucro líquido, margem líquida, ROI e dívida líquida sobre EBITDA. O que é que eu olho nesses 5 índices? Quando eu olho para a receita líquida da empresa, para mim ela tem que estar estável ou crescente por 5 anos ou mais. O Benjamin Graham já dizia no livro Investidor Inteligente: você precisa de consistência, você não precisa de um ano espetacular. Uma empresa que cresce receita de forma consistente por 5 anos ou mais, ela está mostrando que o negócio dela funciona, que é um negócio anticrise. Quer o mundo esteja em um bom momento ou em um momento de crise, aquela empresa estará progredindo, estará prosperando. E tudo que você não quer na sua carteira é uma empresa que a receita sobe um ano, cai 2, sobe um ano de novo, cai mais 3 e fica nessa oscilação maluca, cara. Você precisa investir para dormir tranquilo, não para você ficar preocupado com o destino do seu dinheiro desses investimentos. Quando a gente está falando do segundo indicador, que é o lucro líquido, a gente aplica o mesmo princípio da receita, mas dessa vez aplicado ao lucro. O lucro tem que estar crescente ou estável por pelo menos 5 anos. E aqui tem um detalhe importante, tá? Muitas empresas elas crescem em receita, mas destroem o lucro. A gente trabalha com crédito privado para empresas aqui, B2B, e a gente vê muitas empresas que faturam milhões e milhões e bilhões de reais quebrar porque não tem fluxo de caixa, não tem lucro. A empresa fatura muito, mas não transforma isso em dinheiro no caixa, não transforma isso em lucro. Então, quando você tem uma empresa que está crescendo a receita sem crescer também o lucro, você tem que ficar atento, porque pode ter aí um aumento de custos, pode ter uma expansão mal gerenciada, ou realmente uma concorrência que está apertando as margens ali e tirando esse ponto saudável da empresa. O terceiro indicador que eu olho é o indicador de margem líquida. A margem líquida que a gente busca, a margem líquida que eu busco aqui é pelo menos 15%. O que é margem líquida? Margem líquida é o quanto da receita sobra como lucro depois de todos os custos e impostos. Uma margem de 15% significa que para cada R$100 que a empresa fatura, sobra pelo menos R$15 limpinhos de lucro no caixa da empresa. E por que a gente fala em 15%? Porque abaixo disso, qualquer variação de custo, de matéria-prima, de câmbio, de juros, pode comprimir esse lucro de uma forma considerável. As empresas que têm as margens mais altas, ela tem uma espécie de amortecedor, ela aguenta mais esse impacto, consegue continuar saudável quando acontece algum interpério como esse. Quando você está falando de empresas de margem apertada, como é o caso que eu citei agora há pouco da Magalu, a Magalu, um tempo atrás, funcionava com a margem de 1%, ou seja, compra por 100 e vende por 101, isso é um absurdo. Qualquer crise, qualquer aumento de taxa de juros, qualquer mudança no câmbio ou mudança de preço de fornecedor, tem um papel substancial no funcionamento daquela empresa. E não é isso que a gente quer. Um quarto indicador que a gente olha é o ROI, que é o retorno sobre investimento. Aqui também a gente busca um mínimo de 15%. O que é o ROI? O retorno sobre investimento. Ele mede quanto a empresa gera de lucro para cada real de capital investido dos acionistas. Um ROI de 15% significa que para cada R$100 investidos pela empresa, pelos sócios, essa empresa gera pelo menos R$15 de lucro por ano. O Buffett descreveu como um negócio ideal aquele que tem retornos muito altos sobre o capital. Ele colocava aí um ROI consistentemente acima de 15%, idealmente acima de 20%, para dizer que uma empresa realmente é boa, realmente tem uma vantagem competitiva. E um ROI alto é um dos sinais mais claros que uma empresa tem vantagem competitiva real, porque se não tivesse, alguém da concorrência já teria entrado e derrubado todo esse retorno. Para te dar uma referência, o ROI da Apple, hoje, eu vou até abrir nesse momento para poder falar para vocês, a APL, a gente vai olhar o ROI da empresa, está em singelos 130%. Tá bom para você? Vou colocar a tabelinha aí também para vocês verem, tá? 130%, meu Deus do céu, que delícia de empresa, velho. Nossa senhora. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Esse é o orgulho que você tem que ter. Cara, você vai olhar o balanço da Apple, tá lá 130% de ROI, cara.
Isso é bizarro, isso é bizarro. E aí a gente vai para o último indicador. Antes disso, uma coisa. Na verdade, um ROI com uma dívida muito alta, ele pode ser artificialmente inflado, tá? Por isso que o ROI tem que ser analisado juntamente com esse próximo indicador, que é o indicador número 5, dívida líquida sobre EBITDA. E aqui a gente busca uma dívida líquida sobre EBITDA de no máximo 3 vezes. O que é a dívida líquida sobre EBITDA, Henrique? A dívida líquida sobre EBITDA, já repeti isso 72 vezes, meu Deus. Mede quanto tempo a empresa levaria para pagar toda a sua dívida usando apenas o lucro operacional. O índice de 3 vezes, que é o que a gente busca aqui no máximo, ele indica que a empresa precisaria de 3 anos gerando o EBITDA atual para poder zerar aquela dívida. E por que esse limite importa? Porque uma empresa muito endividada é uma empresa vulnerável. Em um período de juros altos, como é um problema crônico aqui do Brasil, o custo financeiro sobe muito e isso acaba comendo o lucro dessa empresa. A empresa para de crescer, a dívida começa a aumentar e quem é que vai pagar essa conta? Quem investe na empresa, o acionista, você. Então é uma coisa que você tem que ficar muito de olho, tá? E é claro que para cada um desses indicadores que eu passei aqui para você, pode acontecer, por exemplo, de uma empresa muito boa estar vindo com resultados consistentes e em um ano específico aquele resultado caiu. Mas você vê que é uma empresa muito boa, tá? Então, vamos investigar por que caiu o resultado naquele ano. Pode ter sido algum investimento que foi feito, alguma fusão, aquisição, alguma compra de outra empresa, né? Pode ser alguma intempérie que aconteceu no mercado daquela empresa específica que já foi sanado. Então, vale um investimento. Se você vê uma empresa que vem com um histórico muito bonito e de repente caiu e voltou para o centro, é bom investigar o que aconteceu para você entender até melhor o negócio daquela empresa, se tem algum ciclo, se isso vai acontecer de novo em um determinado período. É bom sempre ficar ligado nisso. E aí, na prática, como que eu uso esse filtro de fato no meu dia a dia? Imagina que você vai começar a analisar uma empresa. Hoje eu uso como padrão inicial uma plataforma que chama-se Fundamentei, que é a plataforma do Eduardo Cavalcante. Ela é muito completa, eu não sou patrocinado por eles, tá? Eu não tô sendo pago para falar isso aqui, mas realmente a plataforma dos caras é diferenciada, eles são muito bons e você consegue ter acesso a todos esses dados que eu falei aqui das empresas nessa plataforma. Então, eu recomendo que você use também o Fundamentei. Se você tem alguma outra plataforma que às vezes eu não conheço, me fala aqui também que eu vou dar uma olhada. Eu gosto do Fundamentei porque ele é muito visual, muito intuitivo e muito completo. Então, eu abro o Fundamentei e eu vou analisar essa ação. Eu faço essas 5 perguntas de maneira qualitativa, do filtro qualitativo. Se eu conheço o negócio, se eu consigo acompanhar, se o negócio é líder de mercado, se ele tem uma vantagem competitiva clara e se eu sentiria orgulho de ser sócio daquela empresa. E se uma dessas respostas for não, já é um grande indício que eu devo parar aquela análise naquele momento. Como eu trabalho com isso, eu sempre vou mais fundo, eu analiso sempre os números da empresa. Mas para você que tem que estar focado no seu trabalho, você não trabalha com o mercado financeiro, você não precisa estar perdendo tempo, porque você vai ter já uma carteira montada, seguindo esses critérios, só de filé mignon. Então você não precisa estar se distraindo, procurando outras oportunidades. Então eu faço essas 5 perguntas, se a resposta foi sim para todas, sigo para os números. E aí, quando eu vou para a análise quantitativa, abrir realmente os números daquela empresa, a primeira coisa que eu olho antes de tudo é receita líquida, lucro líquido, margem, ROI e dívida líquida sobre EBITDA. Se algum desses indicadores falhar, eu vou investigar o que aconteceu para ele não ter continuado crescente ou estável. Como eu falei, pode ser algum ano atípico, alguma coisa, como também pode ser um problema estrutural daquela empresa, que vinha muito bem e do nada caiu de produção, que não é raro. E nesse tipo, quando a empresa realmente perde o seu fundamento, é aí que você tem que correr o mais longe possível daquele negócio. Então, se alguma das empresas que você analisou não estão dentro desses critérios, você já deixa de analisar, já para de analisar, porque aí qual que é o resultado disso? Você monta uma carteira prova de ganância, uma carteira prova de burrice, porque o resultado desse processo não vai ser uma lista gigantesca de ações para você ir lá e comprar. Vai ser uma lista muito menor de empresas que merecem realmente uma atenção mais profunda. E é exatamente isso que você quer, porque a concentração em qualidade é o que separa qualquer
qualquer carteira de ações de um portfólio que apenas está existindo lá sem muito nexo, sem saber o que está acontecendo. E no final das contas, pessoal, a única forma de você não ter medo daquilo que você está fazendo no mercado financeiro é você saber o que está fazendo. A insegurança vem de não saber aquilo que você está tratando. O John Bogle falava que se você tem medo de imaginar uma perda de 20, 30, 40% no mercado de ações, na sua carteira, você nem deveria estar investindo. E quando ele fala isso, ele não está falando para você não investir de fato. Ele está dizendo que a única forma de suportar essa volatilidade do mercado é tendo a convicção de que você investiu em bons ativos, geradores de renda, lucrativos acima de tudo. Essa convicção só vem de entender profundamente aquilo que você escolheu, aquilo que você comprou. O filtro que eu mostrei hoje aqui, os filtros que eu mostrei hoje, é só o começo desse entendimento. Tem muitas coisas que a gente olha por aqui, mas para o investidor de varejo, um investidor comum, de bom senso, já é um ótimo começo. Isso aqui já vai separar os homens dos meninos, já vai te dar uma direção muito boa e, como eu falei, te ajudar a fazer uma carteira à prova de ganância, a prova dessas novidades que aparecem a todo momento, a prova de burrice de fato. Você tem que ter em mente que os maiores investidores do mundo, eles não ganharam dinheiro operando mais, eles ganharam dinheiro pensando melhor. E pensar melhor começa por saber aquilo que você não deve comprar, aquilo que você não deve fazer, antes mesmo de saber aquilo que você deve comprar, aquilo que você deve fazer. Se você precisa de uma ajuda profissional para fazer uma análise do seu perfil, uma análise do seu patrimônio e entender qual que é o melhor tipo de investimento para você, no primeiro link da descrição e no comentário fixado, tem um formulário que você pode preencher e contar com a minha ajuda para isso. Preenche lá, leva menos de 5 minutinhos e vai ser um prazer eu ver as suas respostas e poder te ajudar nessa jornada. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários, me conta se você tem algum critério que você usa nas ações, se você gostou do que eu falei aqui, se isso te ajudou de alguma forma. Não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, isso é muito importante para o crescimento. Eu quero continuar fazendo esses vídeos de qualidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Engraçado agora que eu percebi que eu fiquei o tempo todo mais longe desse vídeo. Acho que é um assunto que eu gosto de falar, aí eu começo a empolgar aqui atrás, sabe? Vamos lá.